Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nem sempre um sorriso significa alegria. Toda lágrima é momentânea ao lado do Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Um sorriso, ele não significa felicidade. Talvez você olhe dentro do sorriso das pessoas e não encontre aquilo que você procura. Você quer saber mesmo a verdade da alma? Olhe o olhar. Porque o sorriso muitas vezes ele é pousado, ele é mordido. Ele não é um reflexo do coração, mas é uma pessoa desesperada tentando esconder a sua própria dor. Talvez a maquiagem ela possa ajudar a tirar um pouco daquela cara cansada, daquele desânimo e de tudo aquilo que você tem passado, mas não tem aceitado. De todas as coisas que você tem aturado, mas não tem com quem conversar. De repente, na ausência de Deus, nós nos apegamos a pessoas. Sabe por quê? Porque nós temos uma necessidade de amar. Nós fomos feitos para ser amados. Mas não é todo amor que cabe dentro do nosso coração. A maioria nem lá cabe. Ela é apenas um engano. Ela é apenas uma distração. E essa distração muitas vezes custa a nossa felicidade, custa a nossa vida. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós amamos algo mais do que a Deus, isso acaba causando problema. Porque sem o Espírito perto de nós, toda lágrima, ela não para. E a dor, ela só tende a aumentar. Então, às vezes você está aí passeando nas redes sociais, olhando os perfis e as fotos. Talvez você nem parou para prestar atenção numa foto. Olha fixamente no rosto. Tampa a boca da pessoa e olha o olhar. E através daquele olhar, tenta deduzir o que essa pessoa está sentindo. Depois você vê o resto. E você vai perceber que a maior parte das pessoas, elas vivem tristes. O sorriso nada mais é que uma cortesia. Só que quando nós não vivemos perto de Deus, nós mal sequer tentamos entender o problema. Nós simplesmente acostumamos a mostrar algo que não é a verdade. E tudo aquilo que não é a verdade não vem de Deus. Se a gente vai lá em Provérbios 14, versículo 13, a palavra do Senhor ela diz assim: o sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. E essa passagem, para quem já tem o discernimento espiritual, ela é uma passagem muito importante, porque comprova justamente aquilo que quando Deus está perto, nós sentimos felicidade. Quando Deus está longe, nós sentimos tristeza. E essa passagem ela relativiza esse dom espiritual. O sorriso pode esconder a tristeza. Então, de alguma forma, assim como Adão e Eva no paraíso tentou esconder a sua nudez de Deus, nós tentamos esconder também que Deus não está mais conosco, através de um sorriso. Porque muitas vezes, quando nós estamos felizes, ninguém faz perguntas. Muito pelo contrário, às vezes as pessoas ainda querem criticar. Mas quando você está triste, todo mundo se afasta, todo mundo se vai, e o silêncio ele chega. E não existe nada mais torturante que o silêncio da alma. Quando nós não conseguimos ouvir nem a voz de Deus, é simplesmente os nossos pensamentos tentando nos torturar, dizendo coisas que não queremos ouvir ou lembrando de algo que já não faz mais parte da nossa vida, mas mesmo assim ele insiste, dia após dia, a trazer aos seus pensamentos e provocar a tristeza. E qual é o refúgio disso? Terminei a relação, eu estou bem, eu sou forte, eu sou empoderada. Olha o meu sorriso e o olhar. O sorriso ele pode esconder a tristeza, mas o olhar não. Porque o olhar ele é um reflexo da alma. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Note que só existe dois tipos de estado. Ou você está feliz ou você está triste. Não existe um estado neutro. E às vezes a gente, quando não temos coragem de admitir alguma coisa ou preferimos mentir, para dizer que não,
Esse é o ponto que nós entramos, da tristeza, porque simplesmente largamos da mão de Deus para segurar na mão de outro qualquer. Por quê? Porque você não suporta a verdade ou não quer aceitar a verdade, ou o que às vezes acaba se tornando um pouquinho pior, quando nós queremos que a justiça aconteça no nosso tempo e do nosso jeito. Isso se torna uma amargura e isso se torna um penúrio. Por quê? Porque o tempo parece que não passa. E ainda que tudo acontecesse da forma que você imagina, ainda que a outra pessoa pagasse com a vida, se Deus não estiver perto, você não vai sentir felicidade. Não existe paz longe da presença do Senhor. Só que aí tem um ponto, porque a tristeza, ela é o ponto de partida para que nós possamos nos converter e prestar atenção na nossa vida. Quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos, aquele é um sinal de que nós não duramos para sempre. E aí começa o lado reverso, onde eu tenho que tentar garantir que o Senhor tenha misericórdia de mim e permita que eu viva no seu reino, para que eu possa reencontrar as pessoas. A morte, ela nos faz pensar. Se a gente vai lá em Eclesiastes 7, versículo 3, a palavra diz assim: a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Poxa, mas como assim um rosto triste melhora o coração? Justamente porque quando nós paramos para pensar na nossa vida, porque Deus se tornou longe de nós, é que nós começamos a prestar atenção no que realmente tem valor. Porque enquanto a gente está ali rindo e debochando da cara de todo mundo, pouco importa o que tem acontecido. Mas quando a tristeza invade, aí você percebe que a única solução que você tem é clamar ao Senhor. Porque a passagem de cima deixou muito bem clara: quem pode trazer a felicidade para a minha vida é o Senhor. Não adianta eu ficar tentando esconder. E também não existe luto que ele seja eterno. Não adianta a gente ficar achando que a minha vida acabou porque é a vida de outro. A única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer um dia. E cada pessoa nessa vida tem um propósito. Cada pessoa tem o direito de escolher o que ele suporta ou não. E hoje nós vivemos tempos sombrios, onde a depressão muitas vezes influencia o nosso comportamento. Esse senso de imediatismo, de querer tudo na hora, também acaba agravando as coisas. Porque existe uma vida pregando sucesso, uma vida pregando prosperidade, onde parece que todo mundo está fazendo alguma coisa super legal, sem imaginar que tudo aquilo é filtro ou é edição, que aquilo na maior parte do tempo não existe, que aquele sorriso pousado não reflete a alegria, e que aquilo que parece que é o que eu preciso, nunca foi o que eu preciso. E muitos têm ceifados a própria vida, tirado e deixado de lado. Mas quando uma pessoa ela faz isso, ela não faz por causa de você, mas ela faz para deixar um sentimento de culpa nas pessoas por não ouvi-las. Porque o diabo ele faz disso, ele simplesmente tenta manipular todas as pessoas, e quando ele não consegue, ele simplesmente se sacrifica. E esse é o ponto em questão. Enquanto Jesus se sacrificou para que todos nós pudéssemos ter salvação, quando nós não temos sabedoria de entender que ainda que seja uma pessoa que eu amo, ela tem o direito de fazer o que ela quiser com a vida dela. Não que isso seja certo ou errado, não vamos entrar no mérito disso, mas eu tenho que aprender a respeitar a liberdade. E por muito tempo, eu já fui essa pessoa que pensou também em tirar a própria vida, que já viveu em depressão, que já viveu em escuridão, que já viveu pelas piores formas dessa vida. Eu já fui. E graças a Deus eu não consigo atribuir esse sucesso a mais ninguém. Porque não seria um remédio que poderia me tirar disso, não seria uma conversa, não seria uma terapia. Mas seria um espírito que ele é maior que tudo que existe nessa vida. O espírito do Criador. Aquele que me amou mesmo quando antes eu nem sabia o que era amor. Aquele que cuidou de mim quando todos rejeitaram. Aquele que não teve medo de olhar nos meus olhos, de se aproximar de mim quando eu estava triste. Aquele que parou, olhou e disse: olha, eu preciso de você. Quando todos rejeitaram, ele disse: eu preciso de você. E isso Deus veio trabalhando na minha vida, e hoje nós estamos aqui, anunciando as boas novas do reino de Deus. Talvez eu esteja conversando com uma pessoa que estava naquela mesma situação que eu já estive. E por muito tempo eu procurei alguém que pudesse me entender, que pudesse ter palavras de sabedoria.
mas essas palavras elas estão contidas dentro da Bíblia. E nem sempre essa mensagem genuína é pregada dentro das igrejas. Muitas vezes é escolhidos versículos, sabe por quê? Porque no curso é aqueles versículos que são ensinados. Não é à toa que você vai ano após ano e as mesmas coisas são ditas. As mesmas coisas. Muda uma vírgula ou muda outra, é o mesmo pensamento, é a mesma coisa. Um livro tão rico quanto a Bíblia, sendo explorado apenas poucas passagens. Olha a passagem que nós escolhemos hoje. Falar sobre alegria, falar sobre lágrima, falar sobre o Senhor, falar sobre a verdade, falar sobre falsidade. Dificilmente você vai ouvir isso dentro de uma igreja. Só que se eu não posso capacitar para que eu possa viver as pequenas coisas, como eu posso estar apto a viver as grandes? O Senhor é tudo em todos. E Ele explica tudo desde o início e desde o começo. Então esse rosto triste era o meu rosto. Ele foi melhorando o meu coração, por quê? Porque eu comecei a pensar qual era o motivo da minha tristeza. E toda vez que nós tentamos colocar a culpa de algo em alguém, nós sentimos a tristeza, porque esse não é o nosso papel. Deus pediu para a gente amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Não pediu para a gente colocar a culpa em ninguém. Cada pessoa tem o direito de escolha. Se os teus pais separaram, eles têm o direito disso. Se aconteceu algo que você não queria, todos têm o direito disso. Olha quantas vezes o Senhor lhe foi traído, foi negado, foi rejeitado. Ele veio para o que era os seus e os seus não receberam. Mas isso pouco importa, porque o Espírito que nos abriga suporta todas as coisas. É um Espírito muito maior. Dá em 2 Coríntios 7, versículo 10, a palavra diz assim: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Existem dois tipos de tristeza. Uma que é segundo Deus, onde eu me arrependo, entendo e paro de fazer. E existe aquela tristeza de vitimização, onde eu fico pensando e me colocando como vítima da sociedade, vítima das circunstâncias, vítimas de tudo, onde eu encontro o culpado. Arrependimento, eu sou o culpado. Essa é a diferença entre as duas tristezas. Tristeza do mundo, eu coloco a culpa nos outros e me vitimizo. Então, diferente da tristeza que, segundo a Deus, eu não tenho remorso do que eu fiz. Por quê? Porque eu me arrependi e a própria falta de remorso demonstra uma coisa, que eu aceitei o perdão do Senhor. Porque enquanto eu continuo arrependido, é sinal que eu não me perdoei. Então eu tenho que olhar a minha história, olhar o meu passado de uma vida que não existia a Deus, uma vida onde eu fingia um sorriso, onde eu mentia para enganar as pessoas, onde eu vivia de uma forma que ela não era boa. Uma vida como a de todo mundo. Essa é a vida mais fácil de viver, porque naturalmente nós vivemos assim. Por quê? Porque é o pecado que habita em nós. E quando não é Deus que está na nossa vida, é o mal, e não tem outro jeito da gente olhar isso. E às vezes você tem se frustrado, e aí você acredita que não existe pessoa boa, que todo mundo é igual. É o mesmo jargão, colocar a culpa em todo mundo. Sabe o que você vai sentir? Tristeza do mundo. E o que ela produz? Morte. E não é à toa que pessoas tiram as próprias vidas, porque essa tristeza do mundo, ela é insuportável. E eu por muito tempo senti essa tristeza, onde eu me vitimizava, onde eu não aceitava. E aí chegou um ponto onde eu me coloquei como culpado da desgraça que eu vivia. Eu me coloquei como culpado de pegar pessoas, muitas vezes, como um pai ou uma mãe, que eu vivia insistindo em colocar a culpa e olhar e falar, poxa, olha o tanto que eles fizeram por mim, e eu não dei valor e eu não agradeci. É o que eu falo e nós conversamos. A gratidão, ela é algo que somente com a presença de Deus nós podemos ter. Sem Deus nós somos ingratos. Nós castigamos todas as pessoas. Pessoas que nos amam, pessoas que fizeram tudo. Pessoas imperfeitas, assim como todos nós somos. Nós temos que parar de querer pintar um super-herói num pai, ou numa mãe, ou numa pessoa que nós admiramos. São pessoas, são falhas. E é por isso que o Senhor disse, é perdoando que se é perdoado. Porque se não existir o perdão, você vai acabar sendo a pessoa mais injusta do mundo. Porque você não vai dar a oportunidade que você tem tido. Então, se nós não prestamos atenção no nosso sentimento, se nós queremos esconder aquilo que nós sentimos, se nós não passamos pelo processo de dor, mas perto de Deus, e que esse processo nos leve para mais perto de Deus, você sabe qual que é o maior equívoco do cristão?
É durante a dor passar perto de Deus e quando ela acaba, ele simplesmente dá as costas para Deus. Só que a vida dele vai voltar de novo naquele ponto de dor. Não tem como a gente soltar da mão de Deus e falar que vai ser feliz. A tua felicidade não é porque você encontrou alguém. Porque se você não tem Deus e aquela pessoa tem, você vai destruir a vida dela. Não é à toa que na Bíblia inteira, quando eles vão conquistar a terra prometida, o Senhor alerta o tempo todo: não se relacionem com as pessoas daquela terra, porque elas não acreditam nas mesmas coisas que você, e elas vão fazer vocês acreditar em coisas que não são minhas. Porque a gente faz isso, quer agradar os outros. Tira da mão de Deus para agradar os outros. Nós temos que estar firme naqueles que nos sustentam. No momento de tristeza, quem estava com você? Na época que a tua vida estava uma miséria, quem estava com você? Não estava ali te explorando e fazendo as mesmas coisas que você faz, mas quem foi lá te resgatar? Quem entrou dentro da tua vida quando todo mundo te rejeitava para te resgatar? Quem estava lá com você? Amando de quem? É só amando do Senhor. Porque você quer ver acabar os amigos? Tira o dinheiro de uma pessoa. Tira os bons atos, os bons comportamentos. Coloca um vício na vida dela. Ela se torna a pior pessoa do mundo. E às vezes a gente nem percebe que nós poderíamos ter sido aquelas pessoas. Só que graças a Deus o Senhor nos livrou disso. E aquela pessoa, ela está precisando de Deus. E às vezes ela acha que não, quer mais uma dose, quer mais, o mais. Nós não precisamos de mais, nós precisamos de menos. Porque o mais, ele atrapalha nós percebemos o Senhor. É na tristeza que nós temos o menos. E quando tudo é menos na nossa vida, nós podemos ver o quanto a presença de Deus ela faz a diferença. O quanto a presença de Deus ela é importante. O quanto acreditar nas coisas certas faz sentido. E aí nós notamos que aquela lágrima, ela começa a ser momentânea. Por quê? Porque quando Deus vem, Ele cura. E quando nós somos curados, nós podemos ter um sorriso sincero. Não é rir de deboche, não é rir dos outros. É felicidade, contentamento, satisfação. É estar feliz com o que tem. É estar feliz do jeito que está. É estar feliz não porque comprou algo novo. Está feliz porque Deus está junto. É estar feliz por estar levantando mais um dia, por ter um prato de comida para comer, por poder trabalhar e ter dignidade, ou para procurar um trabalho também, não tem problema nenhum. Quando a gente esquece o valor das coisas que nós temos, nós acabamos perdendo. Quando nós atribuímos a culpa ao outro, daquilo que nós já recebemos mais do que merecíamos, a culpa é nossa. Quando a gente começa a se culpar e se sentir triste, aí Deus começa a abrir as portas certas. Porque não tem nada certo que pode vir daquilo que é errado, que começou errado. Vai pensando nisso. Vai olhando a tua vida, vai olhando o teu sentimento, vai olhando o teu coração, as tuas escolhas, aquilo que você sempre pensa. Se você coloca a culpa de qualquer coisa em alguém, tá tudo errado. Porque enquanto você continuar fazendo isso, a tua vida vai continuar caminhando para a morte. Quer ser feliz? A culpa é sua. Ah, mas a culpa é sua. Eu fiz o exercício de colocar a culpa em mim e chegar em Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, a culpa é minha. A culpa é minha, a ingratidão é minha. Eu não soube reconhecer, eu não soube ser justo. Eu quis ferir, eu quis fazer, eu menti, eu enganei, eu manipulei, eu. Você me perdoa? Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero. Por favor, tende misericórdia de mim. Tende piedade de mim. Eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada. Permita que eu sinta uma vez a felicidade da tua companhia, a paz da tua presença. Purifica os meus pensamentos, purifica o meu coração. Tira de mim toda essa ansiedade, toda essa angústia, todo esse passado que pesa. Tira de mim essa dependência emocional de outras pessoas. Tira de mim tudo isso que não vem de ti. Abriga, Senhor, dentro de mim o seu Espírito Santo, pois a única coisa que me interessa agora é estar na sua companhia e na sua presença. Faz-me aceitar tudo aquilo que eu não posso. Faz-me compreender, Senhor, tudo aquilo que eu não tenho maturidade. Me ensina a perdoar como eu sou perdoado e a ter humildade de aceitar onde eu estou. Grato sou, Senhor, por tudo que me faz. Por mesmo assim, depois de tudo que eu fiz, o Senhor está aqui ainda, me olhando,
acreditando e dizendo que eu posso. É sobre essas coisas que eu falo. É sobre a misericórdia. É sobre a piedade. É sobre aquilo que Deus faz que ninguém mais faria. É quando nós contrariamos aqueles que nos amam, que nós somos seriamente castigados. O Senhor apenas diz: vai e não peque mais. Amém? Que Deus possa tocar o seu coração, que você preste atenção nos teus sentimentos. Não tem problema nenhum se sentir triste. O problema é colocar a culpa nos outros. Assuma a culpa da tua responsabilidade, a culpa das tuas escolhas. Eu sei que tem coisas que acontecem que nós não merecemos, mas o ponto é que nós cremos que o Senhor vai ser o nosso justo juiz. E a Ele a mão é pesada. Então eu fico em paz e tranquilo sabendo que o que tiver que ser, será. E não depende de mim, só dele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.